A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você que está me ouvindo, amém. Tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Livro de Ezequiel, capítulo 37, muito conhecido. Aqui está falando sobre a visão de um vale de ossos secos. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E, atenção, eles estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Vou ler até aqui, né? Ele tem 14 versículos, mas eu vou ler até o 5 para você, até o 6. Porque muita gente, até a maioria que está me ouvindo aqui, conhece muito bem essa passagem bíblica que fala sobre Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Aqui ele está sendo levado pela própria mão do Senhor. O Senhor, ele pega o espírito, né? O espírito de Ezequiel, e ele transporta o espírito de Ezequiel para esse vale. Ezequiel está no meio de um lugar que não era muito bonito de se ver. Era um lugar que ele não esperava, mas Deus o leva. E quando Ezequiel ele narra, né, esses versículos bíblicos que eu acabei de ler para você, ele está dizendo assim, não fui eu que fui, não fui eu que fiz, não. A própria mão do Senhor, ela me levou pelo Espírito. Ela veio e falou, né? É a mesma coisa assim, anda, Ezequiel, eu vou te mostrar. Porque ele não foi porque ele quis, não. A mão do Senhor levou ele em espírito e deixou ele no meio do vale de ossos secos. Porque Deus, ele faz isso conosco. A própria mão dele nos pega, a própria mão dele nos leva e a própria mão dele nos deixa lá. E Ezequiel, né? Ele foi porque Deus o levou, porque tem coisas na vida que a gente vai não é porque a gente quer, mas é porque Deus nos leva, é porque Deus nos coloca e é porque é Deus que nos deixa. E por que Deus faz isso? Você vai entender neste capítulo que Deus ele faz isso para manifestar a nós, seres humanos, a potente mão dele, o manifestar da glória dele, o agir dele. E nós sabemos que ninguém pode mais fazer isso a não ser Deus. Ezequiel está no meio do vale de ossos secos. Ezequiel está olhando para ossos, está olhando para um campo de ossos, está olhando para multidões que eram homens e que ali restaram ossos. Porque nós somos como uma flor que nasce de manhã e à tarde é lançada no fogo. É muito rápido a minha vida e a sua vida aqui nesta terra, para perder tempo com coisas que não devemos perder. Sabe de uma coisa? Não perca o seu tempo com coisas que não se deve perder. Dá o seu tempo ao Senhor. Se eu falo para você, estar na presença de Deus não é uma perca de tempo. Sabia disso? É um ganho de vida. Porque quando você está diante do Senhor, Deus te dá livramento, Deus avisa você, Deus te mostra o oculto, Deus te mostra o escondido, Deus revela coisas que você não estava à espera. Ezequiel estava à espera de estar no meio de um vale de ossos secos? Não. Mas Deus revela. Então, estar com Deus é ganho de vida. Estar com Deus é acréscimo de vida para você aqui nessa terra. Por quê? Porque os teus olhos não vê o perigo, mas Deus já viu. Os teus olhos não contemplam uma armadilha pequena como o laço do passarinheiro, mas lá Deus manda o anjo e te livra do laço. Aí Ezequiel lá, no meio do vale de ossos secos, contemplando tudo, porque é assim que Deus faz. Vai, eu te levo, te coloco, te deixo, mas é para você aprender. Você está no meio desse vale, é para você aprender.
Deus não te coloca nos lugares para você sair da mesma forma que você entrou. Não, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as etapas da vida, Deus te permite você ir. Deus, Ele leva você, Ele permite você estar, Ele deixa você lá para você aprender alguma coisa. Todo o trabalho que você faz na sua vida, você está aprendendo alguma coisa. Todo lugar que você pisa com a planta dos teus pés, você está aprendendo alguma coisa. Todo convívio que você tem, sendo bom ou desagradável, você está aprendendo alguma coisa. Até as pessoas desagradáveis, né? Na comunicação, bem dizer assim, pessoas que não são muito sociáveis, mas que Deus permite você estar lá no mesmo ambiente. É Deus te ensinando a ter domínio próprio. Então, nosso Deus não faz nada sem propósito. Deus não cria nada sem propósito. Deus criou o homem com um propósito. Deus criou os animais com um propósito. Deus criou a terra com um propósito. Deus criou a luz com um propósito. Deus criou a noite com um propósito. E você acha que o que você está vivendo, Deus não tem propósito? O que você está passando, Deus não tem propósito? Não. Ezequiel, sim, Senhor. O que você está vendo? O que eu estou vendo? Eu estou vendo numerosos. São tão numerosos. Eles estão em toda a superfície do vale. Eles estão tão secos. É isso que eu estou vendo. Porque quando o Senhor me deixou aqui, me deixou no meio desse vale, a palavra diz assim, e me fez andar ao redor deles. Movimento. Você não vê Ezequiel parado. Porque pela decisão dele, ele estava estagnado, parado. Eu vou andar aqui para quê? Está tudo seco. Tudo a mesma coisa. É o mesmo ambiente. Eu vou estar aqui, andando no meio desse vale de ossos secos. Para quê? Não, mas lá diz, no versículo 2, e me fez andar ao redor deles. Deus, Ele te faz andar nesse vale. Deus, Ele quer que você ande nesse vale. Eu vou andar por quê, Sirlene? Não sai nada do lugar. Tá tudo na mesma. O que eu coloco a mão não prospera, o que eu faço não dá. Mas tá tudo seco mesmo. Andar para quê? É tudo igual. É sempre a mesma coisa. Acordo, durmo, levanto-me, tá tudo igual. Não, Ezequiel, eu vou te fazer andar no meio desse vale de ossos. E o Senhor fez, porque Ezequiel está narrando para mim e para você. E me fez andar ao redor deles. Você vai ter que andar. Você vai ter que movimentar. Querendo ou não, estagnado você não vai ficar. Não vai. Deus não tem compromisso com preguiçosos. Deus não tem compromisso com procrastinadores. Deus não tem compromisso com esses. Deus tem compromisso que é aquele que tem tarefas e faz mais tarefas. Tem encargos e cumpre eles. Por quê? Porque Deus, Ele não tem compromisso com preguiçoso. Deus só chama quem é muito ocupado. Aí você está no meio do vale de ossos secos. Aí, vamos dizer, você está vivendo essa luta e você vai ficar parado esperando o quê? Que o milagre aconteça? Não, vou lutar. Vai acontecer o milagre, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou atrás, eu vou lutar, eu vou insistir, eu tenho que fazer algo, mas não vou me conformar. E Deus está falando, anda em redor desse vale. Para de ficar estagnado. Mas é tudo igual. É igual, mas eu quero que você contemple aquilo que você está vendo, o que você está vivendo. É um ensinamento para você. O que você está vivendo está ensinando você. Você vai ver milagres. Eu quero que você contemple todo o vale, porque lá à frente você vai ver o que eu vou fazer. Então, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Ele faz a ferida e Ele mesmo ata a ferida. Ele te coloca no vale e Ele mesmo te dá a solução para sair do vale. Agora, não espere as coisas melhorarem se você tem preguiça de andar no vale. Quantas vezes na minha vida eu estava no meio do vale
E acha que eu fiquei parada no meio do vale? Não. Se não funciona de um jeito, de outro funciona. Mas que eu vou andar no meio do vale, uma hora Deus vai ouvir. Uma hora Deus vai fazer. Uma hora vem a intervenção dele. Aí a pessoa fica assim, né? É tudo igual. Tudo igual. Vou andar em redor deles para quê? Só estou vendo, sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo numerosos ossos aqui na superfície do vale. E outra coisa, tanto tempo que eles estão aqui que eles estão sequíssimos. Já faz tanto tempo que eles estão sequíssimos. Quando eu ando, quando eu faço, Deus responde. O meu ato de fé. É a mesma coisa de você fabricar algo e você ir lá para a porta de uma escola vender aquele algo para o seu sustento. Talvez aquele dia não foi um dia bom para você vender, mas no outro dia, o que significa? Significa que não vai ser igual esse dia que você não conseguiu vender. Por quê? Porque esse dia que ele estava aqui no Vale de Ossos Secos, estava difícil, estava tudo seco. Mas chega o outro dia, o momento em que as coisas mudam. Porque aqui você vê que no mesmo dia o Senhor fez andar, ele sondou, né? Ele, vamos dizer assim, ele apalpou o ambiente, né? O lugar onde ele estava, no sentido figurado da palavra, para você entender o que Deus está falando. E chegou um momento que, ok, agora Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Porque Deus vai fazer perguntas para você. E a pergunta de Deus é, eu posso ou não posso solucionar isso? Eu posso ou não posso mudar isso? Eu posso ou não posso te tirar do vale? Aí depende de você e a forma que você vai responder ao Todo-Poderoso, porque o que eu tenho dentro de mim vai sair. O que eu sinto dentro de mim, eu vou expressar. E se eu tenho fé, eu vou expressar fé. Não tem como negar aquilo que eu tenho dentro de mim. O Todo-Poderoso, ele fala para com Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? A resposta de Ezequiel foi uma resposta muito sábia. Senhor Deus, tu sabes. Se o Senhor quiser, eles podem. Se o Senhor não quiser, não vai acontecer nada. Porque é assim na nossa vida. Se Deus quiser, ele muda a sua história. Assim, no estalar de dedos. Deus abre portas, Deus manda pessoas para te ajudar, Deus coloca engajamentos, você começa a ter relacionamentos com pessoas que vão, né, alinhar com o propósito que Deus tem na sua vida, e Deus vai encaminhando você, e você vai entrando em cenários, e vai ocupando os lugares, e vai se sentando em cadeiras, até chegar no momento que Deus falou, é aí que eu quero que você esteja. Olha, preste atenção que Deus está falando com você. Ele responde, Senhor, tu sabes. E talvez a sua resposta nesse dia seja a mesma coisa que Ezequiel. Senhor, tu sabes. Você olha para as suas circunstâncias e pensa assim, gente, mas como é que vai ser? Aí você lembra que tem um Deus acima de tudo e de todos. Aí você conecta o teu pensamento a Ele e você fala assim no teu espírito, Senhor, mesmo que seja tudo assim, como esse vale de ossos secos, tu sabes. E Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe da sua necessidade, ele sabe da sua dívida, ele sabe que você tem condições, o que você não tem, ele sabe qual o processo difícil que você está vivendo, ele sabe as notícias ruins que bateram na sua porta, ele sabe essa pessoa mal influente que entrou na sua família para impedir, para atrapalhar, para influenciar por mal, ele sabe a companhia que muitas vezes está aí com o seu filho e que está levando o seu filho para o mau caminho, ele sabe. Então, nós sabemos que ele sabe. Depois dele responder isso, o Senhor dá outra ordem, porque o Senhor nos dá ordem. Obedeça às ordens de Deus. Obedeça às ordens de Deus. Obedeça às ordens de Deus. Tem uma pessoa aqui que vai me ouvir, o Espírito Santo de Deus manda falar para você, obedeça às minhas ordens. E o Senhor não está brincando com você não, porque já há muito tempo que o Senhor está te dando ordem e você está, sabe... Tá deixando para depois, procrastina, depois eu faço, depois eu falo, depois eu resolvo. Deus está falando com você, obedeça as minhas ordens. Quer ver vida nesse vale? Quer ver vida nesse vale? Obedeça a ordem de Deus. Para com isso de procrastinar, de deixar para depois. Senhor Deus, tu sabes. Então o Senhor dá uma ordem para Ezequiel. Profetiza a estes ossos. E você vai dizer a eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Não é a palavra de Ezequiel. Ezequiel não tem poder para nada, você também não tem. Eu, muito menos. Eu posso abrir minha boca 24 horas aqui, sabe? E orar por mim mesma. Ai, Sirlene, abre isso, Sirlene, faz aquilo. Não acontece nada. Mas o dia que eu tiro ali, aquele tempo, né? Em reverência a Deus. Senhor, faz isso por mim. Senhor, abre essa porta para mim. Senhor, resolve esse problema para mim. Se vocês não sabem como as coisas do mundo espiritual, gente, é tremendo o agir de Deus. Sabe quando você não sabe o que faz? Você não tem nem ideias. Nem ideias criativas vêm na sua cabeça. Aí você faz uma oração simples, Senhor, abre uma porta, Pai, me dá uma solução. Aí passado 3, 4 dias, aparece uma ideia nova. Aí você fala assim, aí, né, o ser humano tem a mania, nossa, eu tive uma ideia. Não, você não teve uma ideia, foi o Senhor que te deu. Você já viu que depois que você orou, as coisas começaram a mudar? A sua visão começou a abrir? Você estava com a visão fechada, não via nada, aí você ora para Deus assim, abrir uma porta, te dar um projeto, de repente vem algo novo. Eu tive uma ideia. Não, você não teve uma ideia, foi o Deus que te deu a ideia. Foi Deus que abriu a sua visão para ver aquilo que você não conseguia ver. Porque tem coisas na vida que eu não vou conseguir ver se Deus não abrir a minha visão. Entende isso que Deus está falando? Não, profetiza, Ezequiel. Profetiza a estes ossos. Vai dizer a eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vocês não estão entendendo? Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Deus é poderoso para mudar qualquer coração. Ah, mas esse coração é muito duro. Deus muda. Ah, mas os pensamentos já são definidos desde a mocidade. Deus muda. Ah, mas essa pessoa eu conheço há tantos anos, sempre foi assim. Deus muda. Deus muda. Tá torto, Deus endireita. Tá torto, Deus endireita. Deus coloca no eixo. Precisa colocar no eixo, Deus vai lá e coloca. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Deus está falando com você. Ele muda. Ele muda. Sirlene, eu estou endividada. Deus, ele vai te dar estratégias. Deus vai te dar estratégias. Não sei como eu vou fazer, Sirlene. Eu já fiz de tudo. Deus vai te dar estratégias. Ele é o Deus que confunde o homem. Confunde o seu inimigo. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que querem ver o meu mal, que querem ver a minha derrota, que querem ver a minha vida derrotada. Não preocupa o teu coração, Deus manda te falar. Deus te dará estratégias. Ele é fiel, gente. Deus é muito fiel. Muito, muito, muito fiel. Nós somos falhos, Deus não falha. Então, dentro deste vale, você vai profetizar e diz para esses ossos, você vai dizer para essa dificuldade, não é a minha voz que você tem que ouvir, problema. Não é a minha voz que você tem que ouvir, inimigo. É a voz do Senhor. Como muitas águas. Como um trovão. Mete medo, não mete? Você olha, você escuta um trovão. Eu tenho medo. Quando tem esses relâmpagos, esses trovões, né? O barulho, o estrondo. A voz do Senhor. Ele vem. Ele vem te socorrer. Ele vem te socorrer. Ele vem te socorrer. Ele vem te socorrer. Deus está falando para você, eu vou te socorrer. Deus vai te dar estratégias. Profetiza. Eu não vou reclamar. Não vou. Não. Esse vale de ossos secos, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me deixou aqui, o Senhor ainda quer que eu ande no meio deles? Não. Aí começa a reclamar e dizer que Deus não é bom, que Deus não faz as coisas, que a vida está assim, que Deus só tem promessas. Não. Cadê a estratégia? Deus, o Senhor me deu uma estratégia. Sim, qual? Profetizar? No meu nome, Senhor? Não, no meu nome. Profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, problema, doença, vida financeira bagunçada, filho difícil, casamento perturbado, família desmoronando,
ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos. Os ossos aqui são problemas. Os ossos aqui é algo sem vida. Os ossos aqui é algo que está faltando, não tem. Mas o Senhor está dizendo a estes ossos, a esse momento sem vida, a este momento sem esperança. Você está vivendo sem esperança? Ossos. Diz lá se tem alguma esperança para ossos secos. Vai no cemitério, tira lá a terra, né? Cava, tira a terra toda, abre lá o caixão. Depois de muitos anos tem aqueles ossos lá dentro. Tem alguma esperança nisso? Não, são só ossos. Só vejo isso, nada de esperança. Quando a pessoa ainda está num leito de hospital, você olha para a pessoa e, né, tem carne, tem ossos, tem nervos, tem pele, tem tendões, tem vida, tem esperança. Mas aqui nós estamos a falar no lugar mais extremo, no ponto mais extremo da situação. Estou falando com vidas aqui que estão no extremo da situação, que chegaram a ossos, que chegaram a ser ossos. O problema se tornou ossos e o Espírito Santo de Deus está falando para você: profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis, olha o eis de Deus. Eis que eu sei que você está vivendo. Eu sei. Eis que farei entrar o Espírito em vós. Que Espírito é esse? Espírito de Deus. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, o homem passou a ser alma vivente. Por quê? Tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que respira porque quer respirar. Tem pessoas que acham que é poderoso porque querem ser. Não sabe você que toda autoridade é constituída na terra. Primeiro é permitida pelo Pai. Se não é permitida por Ele, nada feito. Ou não sabe você se você respira porque Deus está fazendo você respirar? Soprou o fôlego de vida, se tornou alma vivente. Por quê? Ele é vida. E aonde Ele passa, é vida. Aonde Ele põe a mão, se torna vida, porque Ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Você está falando com Deus vivo. Então, onde Ele está, algo acontece. Aonde Ele entra, não fica na mesma situação. Muda. Então, você vai ter que começar a crer de verdade, de coração. Entendeu? Você vai ter que acreditar no poder do Senhor Todo-Poderoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar algo de Deus para você nesse dia. E escute o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. A sua situação, ela só vai mudar a partir do momento que você parar de acreditar em você mesmo, nos seus pensamentos duvidosos, porque você acredita mais nos seus pensamentos do que na palavra de Deus, o que Deus tem falado com você. O dia que você parar com isso e obedecer a ordem do Senhor e parar de sacrificar como Saul fazia e passar a obedecer de verdade a voz do Senhor, a sua vida, ela vai mudar. E o que está osso, o que está sequíssimo, vai passar a ter vida. Eis que farei. Olha o futuro aí. Se ele falasse, eu vou fazer, estava no futuro, né? Eu ainda vou fazer. Mas ele está falando assim, eis que farei. Eu vou fazer agora. Eu vou realizar agora, no presente. Eu vou fazer o meu espírito entrar em vós. O Senhor, Ele está falando aos ossos. Ele não está falando através da mediação, do mediador Ezequiel aqui não. No versículo 4 ou no versículo 5, está falando assim, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. O Senhor não está falando para Ezequiel falar para os ossos. O Senhor está falando diretamente com os ossos. Por quê que Deus está falando diretamente com os ossos? Porque Ele vê tudo. E Ele sabe que diante dos olhos do homem
é seco, mas diante dos olhos dele já tem vida. Então ele já estava falando com vida para eles. Você sabia disso? Deus não estava falando com os ossos. Deus estava falando já com homens se levantando, criando tendões, músculo, pele, tudo isso. Como um grande exército. O Senhor já estava falando com um grande exército na frente deles. O Senhor não estava falando com os ossos. O Senhor já estava falando com um exército em pé, de pé, na frente deles, da frente dele. Porque nosso Deus, ele não vê como você vê. Você vê problemas, você vê dificuldades, você vê portas fechadas, você vê rejeição, você vê humilhação, você vê dificuldade. Não. É por isso que você tem que ouvir e obedecer. Porque ele está vendo um exército, enquanto você está vendo os ossos. Ele está vendo a solução, enquanto você ainda continua no problema. Ele já viu lá, sabe, a bênção na sua vida, enquanto você só está vendo a desgraça que você está vivendo. É muito sério isso que o Espírito Santo está revelando através da minha vida para você. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Eu dou uma ordem, e tudo tem que obedecer à minha ordem. Eu mando e tem que obedecer, acabou, obedecem. Ah, mas não quero obedecer. Obedecem. Quem tem o comando sobre a minha vida e sobre a sua vida é Deus. A alma de todo ser vivente está nas suas mãos. E ele fala aos ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. E vivereis. Porque o meu Espírito vai entrar em vós. Vou pôr em vós tendões, vou pôr em vós carne, vou fazer crescer carne, vou estender pele, vou pôr ou porei em vós o Espírito e vivereis. Sabe por que nós estamos vivos? Porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Sabe por que a sua esperança ainda não está por completo morta? Porque você tem o Espírito de Deus na sua vida que te levanta todos os dias e fala, levanta, eu sou contigo. Aí você acorda desanimado, levanta. O Espírito dele está com você, o Espírito dele está em você. Não está com você, está em você. Aí você levanta, porque ele é a vida e ele te dá a vida. Aí por que esse processo de estar no vale? O próprio Deus está falando com os ossos. E sabereis que eu sou o Senhor. Você está entendendo por que você está passando por essa dificuldade? Não? Mas você vai entender hoje. Para você saber que Ele é o Senhor. Sabe quando de fato nós sabemos que Deus é poderoso? Quando as portas todas estão fechadas e não tem saída. E está como esses ossos. Não tem esperança. E de repente tudo muda através de uma oração, de um ato de fé. Aí você para e pensa. Realmente, Ele é o Senhor. É isso. Sabe por que você passa por tanta luta, por tanta dificuldade? Por isso. Para você saber que Ele é o Senhor na sua vida. Você só vai ter experiência com Deus quando passar pela luta. Porque Ele é o seu general e Ele vai instruir você como você deve enfrentar a batalha. Então, Ezequiel fala assim, então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Porque é isso que Deus faz. Deus permite os ruídos. E os ruídos, gente, são assustadores. Já viu aquela notícia muito assim ruim que foi como um ruído no seu ouvido que você nem queria ouvir, porque isso até alterou a sua audição. Aquilo incomodou o que você ouviu. Ruídos incomodam. Eu não sei você, mas a mim incomoda. Nós vamos a falar aqui de numerosos ossos sobre aquele vale, sequíssimos. E de repente eu estou profetizando. Eu estou fazendo o que Deus me mandou, porque Ezequiel está falando, eu profetizei segundo me for ordenado. Há uma ordem aí. Há uma palavra de ordem da parte de Deus. Ou você acha o quê? Que Deus ele vai te colocar no vale e não vai te dar orientação, e não vai te dar direção, e não vai te ordenar alguma coisa? Não, Deus não faz isso. Deus nos coloca no vale, mas Deus não nos deixa sozinho no vale. Deus está te orientando em todo o tempo.
Deus está te orientando. E se preciso for você passear ao redor deles, você vai passear um dia, um mês, um ano, se for preciso, 2 anos, 3 anos, não sei qual é o tamanho da sua luta e quanto tempo você vai ter que rodear em redor deles. Mas uma coisa eu sei, chegará um momento que ele vai te dar estratégias e ele vai te dar ordens para você executar. E depende de você ser como Ezequiel ou não. Profetizei, segundo me fora ordenado. Ordem de Deus. Obedeça ao Senhor. Não sacrifique mais. Deus está falando com vidas aqui. Enquanto eu profetizava, enquanto eu estou louvando a Deus, enquanto eu estou buscando a Deus, enquanto eu estou confiando a Deus, houve um ruído. E talvez o ruído que você está ouvindo é assustador. Não é o que você queria ouvir. É ou não é? Ele não queria ouvir esse barulho, esse ruído, mas ele estava ouvindo. Porque enquanto eu estava fazendo o que Deus me mandou fazer, Deus estava operando. Enquanto você está aí procrastinando, as coisas não vão acontecer. Mas o dia que você começar a movimentar e obedecer à voz de Deus, você vai profetizando. E o ruído vai acontecendo. Vai ser até assustador de início. Mas aí você vai entender que Deus está movimentando. E Deus está dando vida no vale. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batia contra ossos. Horrível a cena, imagino eu. E se ajuntavam, cada osso a seu osso. Cena de cinema, gente, o que ele estava vendo. Então olhei. Eu olhei. E eis que havia tendões sobre eles. Mas não eram ossos sequíssimos? Era. E o que você está vendo, Ezequiel? Eu estou vendo tendões. Enquanto você profetiza, está nascendo coisa nova. Está vindo vida aí. Não entendeu a mensagem ainda que Deus está falando com você, meu filho? Então a sua fé precisa, sabe? Você precisa ver a tua fé diante de Deus, porque o Espírito Santo está falando diretamente com você. Eu olhei e vi tendões sobre eles. Não, mas não parou por aí, porque Deus não para no caminho. Deus, quando começa a obra, Ele é fiel para acabá-la. Ele é fiel para ir até o fim. Ele começou a obra, Ele é fiel para terminar aquilo que começou na sua vida. Ele começou algo, tenha fé que Ele vai acabar esse algo. Eu vi tendões, mas depois começaram a crescer as carnes. E depois, o mais interessante, se estendeu a pele sobre eles. Mas eu olhei que todos eles tinham tendões, tinham carne, tinha pele, mas faltava vida. Mas como Deus termina o que começou, porque Ele não deixa nada para metade, o Senhor não é preguiçoso. Os preguiçosos é que começam uma coisa e nunca termina, sabia disso? Inventa sempre uma coisa para fazer, mas nunca termina aquilo que começou. Deus não é assim. Então achei interessante, havia tudo isso neles. Eram homens, mas faltava algo. Mas não havia neles o Espírito. Eu posso ter tudo. Gente, eu posso ter tudo. Porque que é significativo. Eu posso ter casa boa, eu posso ter carro bom, eu posso ter tudo que um dia eu sonhei. Mas se eu não tiver o Espírito de Deus, é como essa visão de Ezequiel. Mas não havia neles o Espírito. Então era o quê? Inúteis. Só era um grande exército, mas não tinha vida. Porque o que faz movimentar a minha vida e a sua vida é o Espírito de Deus. O que te faz ser diferente no meio de uma multidão que quer ser igual é o Espírito de Deus na sua vida. Enquanto muitos querem parecer com o mundo, eu quero me parecer muito mais com Cristo. É ou não é? É isso que faz a diferença. É o Espírito de Deus. Porque não vale a pena eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Não vale a pena eu pregar para multidões e a minha alma ir para o inferno. Porque o que me dá vida é o Espírito. Então, o Senhor me disse: profetiza ao Espírito. Olha que engraçado. Primeiro ele mandou profetizar, né? Que acontecesse o quê?
para que entrasse neles o Espírito que vivesse. Ele fez isso. Depois aconteceu toda aquela cena de tendões, de carne, de pele. Mas aí o Senhor dá outra direção para Ezequiel. Ezequiel, agora você vai ter que profetizar ao Espírito. Você vai ter que profetizar, porque aí é outra parte. Entendeu? É a mesma coisa de você profetizar para Deus abrir uma porta e a porta se abre, mas aí você vai ter que profetizar a segunda parte para que Deus te abençoe nessa porta e que você tenha sucesso nela. É a mesma coisa assim, primeira e segunda parte. Porque o que Deus começa, Ele termina. Então, eu profetizei. E ele não falava dele. Ele falava assim, assim diz o Senhor Deus. Ele nunca falou assim, assim vai acontecer, assim diz Ezequiel. Não, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. 4 ventos, ó Espírito. E assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara. Olha de novo, gente. Olha de novo Deus falando. Como ele me ordenara. Mulher, Deus está falando com você, mulher. Eu já te ordenei. Temes tu ao homem por quê? Como me ordenara. E o Espírito entrou neles. Aí, o Espírito... Não é porque, se Deus quisesse, depois da pele, né, de toda a formação do homem, está ali concluída, e se Deus quisesse ali soprar o Espírito, Deus sopraria na mesma, e estavam lá vivos. Mas por que Deus permitiu a segunda parte? Obediência. Porque a nossa vida é de etapas, e todas as etapas você tem que ser obediente ao Senhor. Não adianta você querer fugir da obediência que você vai quebrar a cara. Obediência. Então ele fez e profetizou como o Senhor ordenara a ele. Aí depois que ele cumpriu o que o Senhor havia mandado, aí só assim o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. E a palavra diz assim, um exército sobremodo numeroso. Coisa grande, potente. Não era coisa pequena não, gente. Era o impossível acontecendo. E o Senhor falando. Né? E isso aqui era uma forma figurativa que Deus estava falando sobre a casa de Israel, né? Sobre eles estarem mortos, espiritualmente falando, que estavam secos como esses ossos. Né? Que a esperança, porque eles falavam com Deus, a nossa esperança, ela pereceu. Nós estamos de todos exterminados. Então, o Senhor estava dizendo, para a sua causa, a solução. Para a causa de Israel, a solução. E Deus está falando para você, para o seu problema, para a sua causa que você colocou diante de mim, tem solução. Não tem nada impossível aí. Então você vai primeiro fazer o que Deus está mandando você fazer, porque não adianta você ficar nesse vale reclamando, murmurando. Tem gente que está arrancando os cabelos, porque já nem tem cabelo mais para arrancar, porque, sabe, pensa de um jeito, pensa do outro. Não adianta, meu filho, você pensar. Quando você não está fazendo aquilo que Deus está mandando, o seu caminho fica travado. Porque o nosso Deus, gente, ele abre porta, mas ele também fecha, ninguém abre. Quando ele fecha, ninguém abre. Ah, eu vou abrir. Não abre, não consegue, não é uma chave. Não é uma chave que você consiga ali abrir. Não abre. Ah, mas quando Deus abre também, escute o que eu estou falando, ninguém fecha. Eu lembro quando eu comecei, muitos anos atrás, há 12 anos atrás, eu entrei na fábrica, na Suíça, fábrica de relógios da SWAT Group, e, gente, aquilo foi na mesma semana, eu tive um acidente numa máquina, cortou o meu dedo, a minha mão esquerda, o meu dedo polegar. E aquilo eu trabalhava com peças e cortava peças, aquilo era como faca afiada, muito mais que uma faca. Aquilo, meu Deus, falava copô é um resíduo que sobra, né, das peças, você vai cortando e aquilo vai sobrando, os restolhos. Ia cair uma peça por trás da máquina e eu coloquei a minha mão para pegar a peça. Quando eu coloquei a minha mão, tinha lá um restolho daquilo, né, daquele aço, e aquilo rasgou o meu dedo polegar e sangrava demais. E eu queria disfarçar, sabe? Queria enrolar assim, um pano, alguma coisa, porque eu não queria que ninguém visse aquilo, porque eu estava com medo de perder o trabalho. Só tinha uma semana que estava lá. Então o meu chefe de equipe, ele falou assim, deixa eu ver. Quando ele viu, meu Deus. E eu levei 5 pontos no meu dedo polegar, tem a marca até hoje, porque
foi muito fundo, né? Foi profundo o corte. E toda a gente lá, porque depois uma amiga minha falou, né? Depois se tornou uma grande amiga minha, mas no começo nós nem conhecíamos direito, mas toda a gente comentou, e essa aí já não volta mais a trabalhar aqui, essa aí não, agora esquece e tal. Aí eu lembro-me que eu precisava muito do trabalho, peguei o telefone e liguei pro... Mal falava o francês, porque era uma língua lá na Suíça onde eu estava, é o francês, estava a aprender o francês, então eu peguei o telefone, na maior dificuldade, né, de falar o francês, mas eu fiz a minha parte. Por quê? Porque eu estava obedecendo a voz do Senhor. Enquanto muitos estavam lá dizendo, essa aí já não fica mais, e Deus, né, eu abri a porta para ela. Mas aí está a questão. O Senhor anda ao redor deste vale. Imagina se eu estivesse lá estagnada. Não, o cenário já está esse, vou perder o trabalho mesmo e pronto, vou me conformar. Não. Peguei o telefone e liguei para o chefe dos recursos humanos, um homem muito inteligente, né? Mas muito assim, quando também não agrada, já sabe como é, né? E eu falei, olha, eu cortei meu dedo, vou ter que ficar esses dias sem trabalhar, mas eu precisava muito do trabalho. E eu gostaria muito que o senhor me desse outra chance. Sabe o que ele falou para mim? Não se preocupe. Quando você estiver disponível, estiver tudo bem, que eu ainda acho que eu fiquei uns 5 dias em casa, sabe? Porque eu não podia mexer a mão, estava infeccionada e tudo. Eu não conseguia mexer o dedo. Ele falou assim, daqui, quando você estiver bem, que você puder já movimentar, você volta. Eu voltei, gente. Quando eu voltei, toda a gente ficou olhando pra minha cara, tipo assim, hã? Essa já era para ser mandada embora, porque é assim lá. Se acontece um acidente, alguma coisa, por descuido, e ainda uma pessoa novata, uma semana, é mandada embora. Mas aí é a questão. Quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Gente, eu trabalhei nessa fábrica há 10 anos, quase 11 anos. Então você entende isso. Você entende que quando Deus está no cenário, então você tem que andar, sabe, no vale. Eu andei, eu peguei o telefone. Vocês estão entendendo o que Deus está falando com vocês? Tem coisa que vocês têm que fazer, mesmo não gostando, mesmo estando seco, mesmo sendo difícil. Acha que eu estava lá, acha que eu estava a gostar de pegar o telefone e ligar para o chefe, né, mal falando francês, sabe, me humilhar, me sujeitar àquilo. Gente, é muito difícil. É difícil, é humilhante. Mas quando Deus dá uma ordem, vale a pena, porque lá naquele trabalho, gente, eu fui abençoada, Deus me abençoou financeiramente, cresci, amadureci, aprendi, os olhos abriram para muitas coisas, então todo o cenário Deus está te ensinando, todo o vale Deus está te ensinando. Então esta é a palavra de Deus para você nesse dia. É difícil às vezes você andar no meio de um vale de ossos secos ao redor deles, é muito difícil. Mas há uma ordem. E quando a ordem é do Pai, quer dizer o quê? Não te deixarei envergonhado. Cumpra a minha ordem. Obedeça aquilo que eu mando você fazer e você será bem-sucedido. Esta é a palavra de Deus para você nesse dia. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família, tá bem? Até a próxima mensagem, se Deus permitir. Eu já era para ter postado ontem, antes de ontem, não consigo carregar, sabe? Os vídeos no YouTube, não consigo, não dá falha. E até a mensagem que eu gravei antes de ontem, que eu tentei antes de ontem, tentei ontem, não consegui baixar. Hoje eu espero que consiga. Se você está me ouvindo é porque eu consegui. E eu espero que você seja abençoado através dessa mensagem, tá bem? Que Deus abençoe você ricamente. Um beijo forte no seu coração. Obrigada pelos novos inscritos. Que Deus abençoe a sua vida, tá? É um prazer. Seja bem-vindo nesse canal, que eu não falo que é meu canal, mas foi o Senhor que me abençoou e tocou no meu coração, porque por mim, gente, eu não estaria não, sabe? Não gosto. Sou muito reservada, gosto de estar na minha, mas o Espírito Santo disse que era necessário. Há muita gente que seria abençoada através das ministrações, né? Através da minha vida, a palavra que Deus ele ministra através da minha vida. E eu falo assim, gente, que eu não sei nada, sabe? Não sei nada, toda a glória dele. O falar, às vezes, quando a gente se acha muito, que já me aconteceu uma vez, eu estava se achando, eu fui pregar. Sabe o que é um bloqueio, assim, não consegue? Saía nada, não vinha nada, não tinha uma inspiração. Por quê? Porque é o Espírito Santo que te dá a palavra. É Ele que fala através. Então eu falo para você, a glória não é minha, a honra não é minha, o dom da palavra foi Deus que me deu. Se Deus está usando, é porque Ele achou alguma coisa em mim, né? A gente fala, a gente não encontra nada, mas Deus, Ele olha e vê aquilo que a gente não consegue enxergar. Então eu quero que você seja abençoado através da minha vida, tá bem?
Abençoa também outras vidas se você sentir de Deus. E vamos continuando. E até quando Deus permitir nós estarmos aqui nessa terra, nessa vida, né? Amém. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.